1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9, nós vamos ler essa primeira epístola do apóstolo Pedro. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo Espírito de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que por uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exaltais em alegria indivisível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor, nós te bendizemos pela porção do texto sagrado lido e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo ao ministrar a tua palavra. Te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite e que seja, ó Deus, uma palavra que produza exortação, consolo e edificação, e que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que toda preocupação, que toda inquietação da alma possa ser colocado de lado, para que nessa noite possamos ouvir aquilo que o Senhor deseja nos falar, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, quando nós lemos, todas as vezes que nós temos a oportunidade de ler a epístola de Pedro, a primeira e a segunda epístola de Pedro, né? E se você ainda não teve a oportunidade, né, ter a oportunidade, com certeza você tem um exemplar da Bíblia nas suas mãos, né? Você tem um celular que tem acesso à internet e tem a versão que você quiser disponível na internet. Mas se você ainda não teve o interesse, o desejo de ler as epístolas de Pedro, eu lhe convido a mergulhar nessas duas cartas, nessas duas epístolas que certamente edificarão em muito a sua vida. O apóstolo Pedro teve a vida completamente transformada pelo encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. É impossível não encontrar-se com Jesus e não ter a sua vida transformada. É impossível não encontrar Jesus e não ter os seus valores reavaliados. É impossível não encontrar de fato Jesus e não mudar de direção. E foi justamente isso que ocorreu na vida desse homem chamado Pedro. Esse homem que, como uma pedra bruta, foi lapidado no decorrer do tempo. Os 3 anos de ministério ao lado de Jesus permitiu com que pudéssemos observar claramente os momentos, as áreas, em vários momentos, áreas da vida de Pedro que precisavam ser trabalhadas ao longo do tempo por Jesus. Nós vemos que em Pedro, um homem como nós, carregado de falhas, carregado muitas vezes de sentimentos que deveriam ser trabalhados em nós e muitas vezes agindo de maneira impulsiva. Quantas vezes nós nos parecemos também com Pedro? Agimos de maneira impulsiva, permitimos que a carne às vezes reine e permitimos por muitas vezes que essa mesma carne prevaleça em detrimento à vontade de Deus sobre as nossas vidas. Esse homem era Pedro. Pedro, que poderia ter sido descartado do ministério apostólico, que poderia não fazer parte mais do corpo de líderes da igreja por causa de uma falha que ocorreu no momento da prisão de Jesus. Um momento em que, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus já havia dito que ocorreria, que Jesus já havia previsto que ocorreria,
Pedro nega Jesus 3 vezes. Em uma das vezes, o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, enquanto ele diz às criadas, aos servos que lá estavam naquele local, enquanto Jesus estava tendo aquele pré-julgamento, sendo avaliado pelos mestres do Sinédrio, pelos soldados romanos, de que não conhecia Jesus. Eu não conheço. Vocês estão enganados, nunca estive na companhia dele, não falo semelhante a esse, até que em uma dessas vezes o olhar dele cruza com o do mestre, e esse texto é relatado por Lucas como um momento tocante na vida de Pedro, pois enquanto o olhar dele se cruza com Jesus, ele diz: eu não conheço, olhando nos olhos de Jesus. O texto vai dizer que Pedro, ele sai daquele local triste, cabisbaixo, sentindo a pessoa mais fracassada do mundo, chora, e chora de maneira fervorosa, a amargura toma conta do seu coração, e aí todos nós conhecemos o que aconteceu a partir de então, naquele momento em que ele sai, em que ele chora, e que o galo acaba cantando 3 vezes, e ele se lembra da palavra de Jesus, quando disse que antes que o galo cante, ele iria negar ao Senhor 3 vezes. Tocado pela falha, tocado por aquela sensação de que falhei no momento final, aquele que esperava tanto de Jesus, aquele que investiu tanto, acreditando que Jesus fosse resgatar Israel, que havia um sentimento por Jesus e que por diversas vezes na casa dele Jesus foi recebido com honras, recebido com carinho, recebido com louvor, mas que naquele momento, diante da angústia, diante da incerteza de ter a sua vida também ceifada, ele preferiu o caminho mais fácil, o caminho da facilidade. E o caminho mais fácil e o caminho da facilidade era dizer que não conhecia Jesus, que não tinha ligação alguma com Jesus, que não estava comprometido em nada com Jesus. Parece que a história de Pedro, quantas vezes se repetiu ao longo dos séculos, fazendo parte da história da igreja. E quantas vezes ainda hoje, através das nossas atitudes como cristãos da atualidade, também são refletidas, através das nossas falhas, das nossas imperfeições, e que tantas vezes, através das nossas ações, das nossas palavras e dos pensamentos que cultivamos no nosso coração e na nossa mente, também continuamos negando Jesus, tentando de alguma forma se esquivar do peso da responsabilidade de ser discípulo de Jesus, de andar na companhia do Mestre e de se parecer com o Mestre. Mas que bom que ele, Jesus, não é semelhante aos homens, falhos, imperfeitos como nós. Jesus, ele sempre vê além. E quando Jesus, enquanto esse homem chamado Pedro poderia ter sido lembrado para sempre pelo seu fracasso, poderia ter sido lembrado para sempre pelo seu erro, o que nós começamos a descobrir é que o caminhar com Deus é diferente da lógica, da razão e dos conceitos que é alimentado no coração humano. Porque enquanto qualquer pessoa natural desejaria descartá-lo, porque não vale a pena caminhar com alguém que não tem firmeza de caráter, que não tem palavra, mas Jesus foi diferente. Jesus conhecia o coração de Pedro e Jesus não se deteve às falhas de Pedro. Jesus não se deteve aos erros de Pedro. Jesus sabia o que Pedro podia se tornar nas suas mãos. Jesus sabia que não havia razão para que Pedro fosse condenado e descartado, porque no mão do Senhor há poder para transformar, há poder para mudar, há poder para levantar. Aquele homem chamado Pedro poderia passar o resto da sua vida carregando esse sentimento de fracasso e de culpa, mas Deus não tem interesse algum que levemos na nossa vida, aqui nessa terra, esse sentimento de culpa, sentimento de angústia, sentimento de aflição. Por essa razão, a Bíblia é um livro que trata e nos ensina das questões da alma, de como resolver os conflitos da alma, maior e melhor do que qualquer outro livro, do que qualquer especialista ou do que qualquer ciência humana até hoje desenvolvida. Mas quando nós olhamos para este homem chamado Pedro, nós vemos que Jesus vai, no momento da sua ressurreição, ele vai convidar Pedro para estar presente. Nós não sabemos onde Pedro estava durante aqueles 3 dias, mas aqueles 3 dias devem ter sido dias em que Pedro refletiu, pensou, meditou, e as lágrimas que ocorreu naquela noite, no momento em que ele negou, certamente devem ter acompanhado durante aqueles 3 dias. Não foi fácil.
Não era fácil admitir que havia errado, não era fácil admitir que havia fracassado, não era fácil admitir que tinha errado o alvo, que tinha saído do propósito, que tinha frustrado os planos até mesmo que Deus tinha sobre a sua vida, mas era um ledo engano. Deus, ele não é semelhante aos homens, e o Senhor sempre nos dá uma outra oportunidade, e a outra oportunidade estava aberta para Pedro, como também está aberta para cada um de nós, independente de quem somos, independente de quais sejam as nossas falhas, os nossos erros, independente de quais sejam de quantas vezes nós estamos colecionando frustrações ao longo do caminho, na nossa caminhada espiritual. Deus sempre dá a oportunidade de começarmos de novo, de avaliarmos a nossa vida e de ajustarmos a nossa vida à vontade soberana de Deus. O texto nos diz de maneira tocante que o Senhor, quando se apresenta àquelas mulheres, manda os discípulos permanecerem na Galileia e dizem a Pedro: diga a Pedro que vá. Que coisa tocante. O Senhor sabia porque estava mandando esse recado para Pedro. O Senhor sabia que era importante Pedro saber disso. Não é obra do acaso, não foi coincidência. Jesus sabia como Pedro se encontrava. Jesus sabia como foi difícil aqueles 3 dias para Pedro. E Jesus sabia como ele receberia essa mensagem, esse recado, essa indagação, esse desejo de Jesus de ver novamente Pedro. Pedro, eu quero novamente te ver. Diga a Pedro que vá. Diga a Pedro que Pedro continua sendo importante para mim. Diga a Pedro que eu continuo valorizando a sua vida. Diga a Pedro que Pedro, apesar de ter falhado, eu não desisti de você. Diga a Pedro que vá, que eu tenho algo para falar. Eu tenho algo que precisa ser tratado na vida de Pedro. Eu tenho algo que precisa ser avaliado entre eu e Pedro. Nós precisamos acertar as contas, eu e Pedro, e saber quem de fato ama e a intensidade do amor que está no coração de Pedro por mim. Pedro vai a esse encontro. Esse encontro é narrado no texto de João, no momento da ressurreição. É um encontro maravilhoso, é um encontro onde Pedro tem a oportunidade de acertar os ponteiros com o mestre. É o momento em que Pedro tem a oportunidade de falar do seu amor por Jesus. E agora ele tem a oportunidade de rever as vezes que ele o negou, com afirmações tão severas, tão firmes, tão contundentes, uma após outra. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Tu conheces meu coração. Tu conheces a profundidade do meu ser. Tu sabes que apesar de eu ter falhado, apesar de eu ter errado, apesar de eu ter te negado naquela ocasião, tu sabe o que tem dentro do meu coração e tu sabe que eu te amo. Que coisa maravilhosa. Aquele homem quebrantado na frente do mestre, reconhecendo os seus erros, tendo alimentado durante aqueles 3 dias um inferno na sua vida, onde aquela sensação de tormento lhe havia dominado o coração, mas agora ele tem a oportunidade de ser liberto daquele sentimento de culpa, liberto de todo o sentimento de frustração, e agora ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. E creio que a última expressão é a mais profunda dessas afirmações, pois ele diz: Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes nós nos achamos tão religiosos, né? Quantas vezes nós nos achamos tão piedosos, quantas vezes nos achamos vivendo um cristianismo acima da média, mas não conseguiríamos ter a ousadia que Pedro teve de dizer: Senhor, tu conheces o meu coração e tu sabe que eu te amo. Quantas vezes ficamos horrorizados, né? Puxa, como é que pode? Pedro caminhou com Jesus, viu tantos sinais, milagres, prodígios, maravilhas, tantos sermões maravilhosos ele ouviu do mestre, né? E ainda assim negou Jesus 3 vezes. Como é que pode isso? Mas naquela ocasião, quando nós nos detemos a lembrar apenas dos erros, nós lembramos da ocasião em que ele negou 3 vezes. Mas quando nós começamos a olhar as pessoas
como nós gostaríamos de ser olhado pela ótica de Deus, nós vamos lembrar lá do texto de João, onde ele vai dizer: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e por último, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque nós não temos muitas vezes a ousadia de fazer essa afirmação: Senhor, eu te amo. Cantamos muitas vezes nas nossas melodias, nas nossas canções de que amamos a Deus, né? Alguns vão usar a expressão, alguns cânticos da atualidade vão usar a expressão: estou apaixonado, né, pelo Senhor. Mas quantas vezes essas expressões cantadas nas nossas canções não conseguiriam suportar o olhar de Jesus para nós, olhando dentro dos olhos dele e afirmando: eu te amo, Senhor Jesus. Porque na realidade, através das nossas atitudes, através das nossas práticas, daquilo que nós temos elegido como prioridade na nossa vida, amar a Deus está em segundo plano. E a Escritura é clara quando nos diz que amar a Deus é o primeiro mandamento. E quem ama a Deus em primeiro lugar vai conseguir entender muito do que aconteceu com Pedro e como Deus o levantou. Deus deu uma segunda chance a Pedro. Pedro se levanta, Pedro se ergue. É Pedro o pregador escalado para o dia de Pentecostes. Uma multidão de pessoas lá presentes. Várias pessoas de várias nações, povos, línguas que lá estavam. Estavam todos juntos para adorar, para celebrar na cidade de Jerusalém, para celebrar o dia de Pentecostes. Estavam também muitas pessoas que estavam lá não com interesse religioso, mas que estavam ali para aproveitar a grande festa para comercializar. Era um momento turístico, a cidade estava aquecida, certamente havia barracas espalhadas por toda a cidade, vendendo os mais variados produtos, né, tanto os religiosos, como certamente, talvez, quem sabe, as lembrancinhas de Jerusalém. Se fosse nos nossos dias, quem sabe alguma gráfica de Jerusalém produziria aquelas camisas: vinde, amo Jerusalém, estive em Jerusalém e trouxe para você, né? Ou amo Jerusalém, ou estive em Jerusalém. Frases dessas que são utilizadas quando viajamos para alguma cidade, né, e queremos trazer uma recordação de lá e dar de presente: estive em Jerusalém, né? Então, naquela época, havia aqueles que lá estavam na expectativa de fazer uma questão religiosa, né, que estavam fazendo uma viagem religiosa, mas certamente estavam lá os cambistas, estavam lá os vendedores, que já no seu dia a dia já faziam, inclusive do pátio do templo, a sua feira livre. Que dirá no dia de Pentecostes? Havia uma grande oportunidade de fazer bons negócios, e lá estava Pedro, aquele homem que tinha tudo para ser desprezado, aquele homem que tinha tudo para ser rejeitado, mas lá estava ele. Ele se levanta e ele é o orador principal, ele é o homem que vai trazer a palavra para uma multidão de pessoas. 3.000 homens aceitam a Cristo naquele dia, 3.000 homens entendem a mensagem, convencidos pelo Espírito Santo, são atraídos ao Evangelho, compreendem, aceitam, se comprometem, são batizados, sem contar as mulheres e crianças. Deus utiliza as pessoas que aparentemente o mundo descartaria para mostrar que Deus não trabalha segundo a ótica, a lógica e os padrões do mundo. Deus trabalha de uma maneira que muitas vezes foge à nossa razão. É por isso que o texto sagrado vai nos dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes, que Deus confunde de uma tal maneira, age de uma tal maneira, que Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. E por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, porque Ele faz como quer, Ele faz como lhe apraz. Agora nós vemos Pedro, aquele homem que poderia ter sido descartado, escrevendo a sua primeira carta. E a intenção da sua primeira carta, escrita no ano 64, aproximadamente da era cristã, ele escreve aquela carta como um alento, com a expectativa, com o desejo, com um anelo de alguma forma consolar os irmãos que passariam por provações, que passariam por dificuldades. Tanto Pedro como Paulo já havia advertido, e também o Tiago, já haviam advertido que nos últimos dias, no futuro daquela igreja, eles iriam passar por dificuldades, iriam passar por aflições, iriam passar por situações extremamente difíceis. E de fato era o que estava acontecendo, pois na época em que ele escreve essa carta, há todo um contexto, e na época em Roma quem dominava era nada mais nada menos do que Nero.
um dos imperadores mais sanguinários que Roma já teve, um dos líderes políticos mais sanguinários que o mundo já conheceu, ao ponto de que ele pegava os judeus, atirava combustível nele e colocavam como luminárias, como postes pela cidade de Roma. Ele massacrava, feria. Quantos irmãos nossos foram mortos dentro do Coliseu, ao fio da espada, lançado às feras ou em lutas com os gladiadores, a mando de Nero? Esse homem ficou marcado, à semelhança de outros como Vespasiano, Calígula e tantos outros que massacraram o povo de Deus de uma maneira terrível. Mas agora a Escritura vai nos dizer que a igreja está dispersa, e é justamente para essas pessoas que estavam sofrendo a perseguição por ser fiel a Deus que se espalharam. E não havia nada de novidade nisso, porque Jesus já havia dito que seria assim. Jesus já havia nos profetizado em João capítulo de número 16, verso de número 33, de que no mundo eles teriam aflições. E ao longo das páginas do Novo Testamento nós vamos ver que a igreja passava por tribulações, passava por perseguição, e em todas as perseguições que a igreja passava, o que nós podemos destacar é que a igreja continuava crescendo, a igreja continuava marchando, a igreja não retrocedia diante da perseguição, a igreja não recuava diante da perseguição. Quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era massacrada, quanto mais pessoas eram mortas, quanto mais lágrimas eram derramadas, mais a igreja continuava expandindo, crescendo, alcançando outros povos. E a intenção de neutralizar o crescimento da igreja estava levando a igreja para os 4 cantos do mundo, porque eles se espalhavam, e onde eles iam, a mensagem do evangelho iam com eles. Eles já não tinham mais paradeiros. É por essa razão que Pedro vai dizer que ele está escrevendo essa carta aos eleitos, aqueles que foram chamados por Deus para a salvação, aqueles que estão dispersos, forasteiros. Há um hino do cantor cristão que fala sobre forasteiros. Nós somos forasteiros aqui. Nós somos forasteiros aqui. E ele vai dizer que esses forasteiros, esses que estão espalhados sem rumo, sem paradeiro, estão em algumas cidades, espalhados como forasteiros, dispersos em vários locais. E ele agora escreve esta carta com sinal de alento, de uma maneira para consolar o coração dessas pessoas. E quando nós lemos todos os capítulos desse livro, você vai ver o desejo de Pedro de consolar aquela igreja que estava passando por tempos difíceis. Mas como consolar uma igreja que passa por tempo difícil? Como consolar um povo que está passando por momentos de aflição, de angústia, de incerteza? Trazendo à memória aquilo que pode lhe trazer esperança. Essa é a melhor maneira de poder, de alguma maneira, alimentar a igreja a sua convicção, as suas bases, e fazer com que ela possa permanecer firme diante da tribulação. Nós também estamos vivendo um tempo de perseguição. Nós também estamos vivendo um tempo em que o evangelho, a essência do evangelho tem sido atacado. Nós também temos vivido um tempo em que a verdade de Deus tem sido lançada por terra muitas vezes. E o mais triste, que às vezes as verdades do evangelho não têm sido atiradas para o chão, escanteados, menosprezados, não por aqueles que se julgam religiosos de outros segmentos religiosos. Quantas vezes as verdades do evangelho têm sido atiradas ao chão por aqueles que professam defender a verdade? Quantas vezes a verdade de Deus tem sido trocada pela mentira por aqueles que deveriam professar a fé, ensinar, por líderes, pastores renomados, que em vez de conduzir as pessoas para a verdade, avaliam e colocam os seus próprios desejos em voga de uma forma tal que a palavra de Deus passa a ter segundo plano, e o que vai valer então é a interpretação, o conceito, a axologia do indivíduo, e não aquilo que a Escritura de fato nos diz. É triste, mas de fato é assim. Pedro então leva aquela igreja, escreve aquela igreja na expectativa de que eu sei que vocês vão passar por dificuldades, eu sei que vocês vão passar por provações, eu sei que vocês vão passar por tempos em que vocês serão confrontados e que a fé de vocês poderá ser abalada, mas eu preciso trazer em memória aquilo que pode lhe dar esperança. Eu preciso lembrar a vocês que vocês são um povo que, embora estejam forasteiros e dispersos, vocês são propriedades de Deus.
Embora vocês são dispersos e não haja uma nação fixa, não estejam mais em Jerusalém, porque Jerusalém está sitiada, Jerusalém está dominada, mas vocês pertencem a um povo escolhido. Vocês são menina dos olhos do Senhor, ou como o texto que ele vai nos dizer no capítulo 2, verso de número 9, vós sois a nação eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. É dessa forma que ele descreve a igreja, é dessa forma que ele descreve o povo de Deus, e é dessa forma que nós precisamos nos comportar neste mundo. E Pedro então vai nos dizer, continua na sua apresentação, ele fala acerca dele, que é o autor, ele vai falar para quem ele está escrevendo, e ele vai saudar aquela igreja com a graça e a paz. A mesma saudação que Paulo utilizava em suas cartas, graça e paz. Era assim que Paulo falava, e era assim também que Pedro dirige a sua carta, graça e paz vos sejam multiplicados. E então ele vai trazer em memória algumas verdades, que nós também não podemos esquecer. Verdades essas que precisam ser bússola na nossa vida, que precisam ser combustível para a nossa alma, que nós não podemos em momento algum, em tempo algum, diante das provações, diante das tentações, diante das aflições desse tempo de presente, diante das incertezas que nós estamos vivendo, essas verdades precisam ser firmes no nosso coração. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos chamou segundo a sua misericórdia. Meus queridos, nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. E essa é a primeira verdade que Pedro lembra àquela igreja. Essa é a primeira verdade que Pedro não deixa que aquela igreja se esqueça. Essa é a primeira verdade que ele traz na memória daquela igreja. Vocês precisam saber que, embora estejam dispersos, embora estejam em uma terra que não seja a sua, vocês precisam saber que vocês estão debaixo da misericórdia de Deus. Graça, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos resgatou. Nós somos salvos por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus que se renova dia após dia na nossa vida. A misericórdia de Deus que nos dá a oportunidade de viver a cada manhã, tendo a oportunidade assim de corrigir os erros do passado e termos uma vida acertada e pautada segundo a palavra do nosso Deus e Pai. Deus nos convida a entender essa realidade, de que a misericórdia de Deus é o que nos mantém de pé, é a certeza de que a misericórdia de Deus é que nos fortalece, é debaixo da misericórdia de Deus que nós alcançamos a salvação. Não são pelos nossos méritos, não são pelas nossas obras, não há nada em nós, não há obra alguma em nós que possa de alguma forma fazer com que Deus se sinta obrigado a nos salvar. É pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus que Ele nos salvou, e é pela graça de Deus que nós estamos de pé, é pela misericórdia de Deus que nós estamos de pé, e é essa misericórdia que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos redimiu, foi Ele que nos trouxe para si, foi Ele que nos deu a oportunidade de nascer de novo, a oportunidade de, ao encontrar Jesus Cristo, mediante a essa misericórdia, sermos regenerados. Quantas pessoas às vezes gostariam de tentar encontrar um produto de beleza? Quantas pessoas procuram nos produtos de beleza tentar corrigir algumas falhas no seu rosto, algumas falhas na sua mão, causadas pelo tempo, causadas pela idade. Alguns pagam inclusive valores muito altos para tentarem de alguma maneira, com algum produto, tentarem de alguma maneira não avançar esse processo, utilizando produtos, né, fazendo cirurgias, né, fazendo aplicações para de alguma maneira manter o seu rostinho, né, sem passar por nenhuma mudança, né, tentando conservar a maior parte do tempo o seu rosto sem sofrer as mudanças do templo. Mas é inevitável, nós vamos envelhecer por fora, nós vamos envelhecer por dentro, embora as pessoas tentem de alguma forma maquiar a aparência física por fora, mas por dentro todos nós estamos envelhecendo, as nossas células estão morrendo, e um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Não há nada que possamos fazer para mudar essa realidade, não há nada que possamos mudar para tentar voltar ao passado para corrigir.
aquela rua que você passou, aquela palavra que foi dita, aquela atitude que foi feita lá atrás, não há nada que você possa fazer para tentar corrigir aquilo. Você pode até tentar, de alguma maneira, tentar reparar aquilo que foi feito no passado, mas as consequências elas virão de uma maneira ou de outra. Nós não temos uma máquina de tempo para voltar no passado e corrigir aquela palavra que foi dita, aquela ação que foi tomada, aquela escolha. Seria maravilhoso, mas infelizmente não existe essa máquina. Não há possibilidade alguma. O que foi feito, mas que bom, louvado seja Deus, porque quando nós lemos que nós somos regenerados, nós estamos dizendo que nós fomos alcançados mediante essa misericórdia de Deus em nós, através de Jesus, que nós não precisamos voltar ao passado para corrigir o passado lá atrás. Não existe uma máquina do tempo que vai lhe dar esse privilégio, mas através da nossa atitude diante de Jesus hoje, nós podemos sim tirar todo o peso do pecado, todo o peso da angústia, e o pecado não ter domínio sobre nós, mas sermos livres, libertos pelo sangue de Cristo, e então regenerados, não fisicamente, nosso corpo continuará sendo o mesmo, mas dentro de nós, a mancha, o pecado, os danos causados pelo pecado, pelas escolhas erradas que fizemos ao longo da vida, elas não têm poder sobre nós mais, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos atraiu para si, e o Senhor nos regenerou. É por essa razão que Romanos, no capítulo 8, versículo 1, vai nos dizer: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Bendito seja o nome do nosso Deus e do nosso Pai. Em Cristo não há condenação sobre as nossas vidas, em Cristo não há culpa a ser carregada na nossa vida. Em Cristo nós nascemos de novo, e nós nascemos de novo com um propósito. Que povo é esse que foi chamado por Cristo? Que certeza é essa? Que convicção é essa? Nós fomos chamados mediante a viver esta realidade, essa realidade de que nós ressurgimos, de que nós somos regenerados, que nós somos chamados por Deus para nascer de novo, para uma viva esperança. Não uma esperança que dura alguns dias e desaparece, não uma esperança que se frustra, não uma esperança que se apaga, não uma esperança, Deus não nos chamou para uma esperança que é semelhante a uma chama de uma vela, que apenas no abrir e fechar de uma porta a vela pode se apagar. Deus nos chamou para uma esperança viva, para uma esperança real, para algo que é verdadeiro, algo que é sólido, algo que é concreto. Essa esperança precisa nortear as nossas vidas. Nós fomos chamados para viver essa viva esperança. E essa esperança que é uma característica do povo de Deus, ela só foi possível porque Jesus ressuscitou dos mortos. Sim, porque Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele dá o brado da vitória. E Jesus, ao ressuscitar dos mortos, estava dizendo para todas as pessoas que lá foram testemunhas oculares de tal feito, que tiveram oportunidade de ver Jesus durante aquele período de 40 dias, de que a morte não foi maior do que o nosso Senhor. Jesus, ao ressuscitar, venceu a morte. Jesus, ao ressuscitar, venceu o pecado. Jesus, ao ressuscitar, venceu a carne. Jesus, ao ressuscitar, venceu o mundo. Jesus, ao ressuscitar, venceu o diabo e o seu plano astuto de tentar paralisar o Filho de Deus. Não, mediante a ressurreição de Cristo, é porque Ele ressuscitou, e por essa razão nós cantamos aqui diversas vezes: é porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Bendito seja o nome de Jesus. É porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. E por que Ele vive? Porque através da ressurreição dEle, eu fui chamado, salvo, lavado, redimido, para acreditar numa viva esperança. Que esperança é essa? De que eu posso crer no amanhã, como nós cantamos, como nós louvamos, como nós entoamos. Ele prossegue dizendo que esse povo que está disperso, esse povo que foi chamado por Deus pela sua presciência, esse povo que faz parte de um povo que está espalhado por todos os séculos, por toda a extensão sobre a face da terra, esse povo foi chamado para vivenciar esta realidade de viver debaixo de uma esperança que só foi possível
porque Jesus ressuscitou. Você está aqui e você hoje tem esperança porque Jesus não está morto. Se você for ao túmulo dos grandes líderes religiosos do mundo, do passado, do presente e até os do futuro, que um dia irão morrer, todos eles estarão seus corpos lá. Mas com Jesus é diferente. E essa realidade precisa inundar os nossos corações. Essa realidade precisa nortear a nossa vida. É essa realidade de uma esperança que ultrapassa a razão. Você tem essa esperança? Nós não precisamos viver desesperados nesse mundo. Nós não precisamos viver com uma alma abatida nesse mundo. Não há razão para se desesperar. Não há razão para viver à margem do caminho da fé. Nós somos convidados a ser o povo da esperança. Esse povo que foi regenerado, que foi chamado para o Senhor, e que nós precisamos ser o povo da esperança. A igreja está na terra hoje para ser um baluarte da esperança, um proclamador da esperança. Quando o mundo está confuso, quando as autoridades estão desesperadas, quando há tantas incertezas no campo da política, no campo econômico, no campo da saúde, no campo religioso, a igreja de Cristo precisa se levantar, fazer ouvir a sua voz como um arauto da esperança. Há esperança, há um caminho, há uma saída, há uma direção. Não há nada perdido. Estamos olhando para a direção errada, precisamos olhar para o lugar certo. Enquanto olhamos para a direção errada, não vamos encontrar o nosso socorro, mas volte os seus olhos para Deus, porque é dele que virá o nosso socorro. O texto prossegue dizendo, meus queridos, de que essa esperança aqui é viva, que é real, e que precisa haver nos nossos corações. Sabe por quê? Quantas pessoas hoje, nos nossos dias, estão desesperadas, angustiadas pelo dia de amanhã. Jesus ele vai nos dizer no Sermão do Monte, fique em paz, não se preocupe com o dia de amanhã. Cada dia o seu mal, ele vai dizer. Mas algumas pessoas hoje não vão dormir à noite. Algumas pessoas estão desesperadas. Quantas pessoas? E essa não é apenas a realidade daqueles que estão lá fora, mas é a realidade daqueles que professam a fé, de pessoas que não conseguem ter paz, que não conseguem ter tranquilidade, que não conseguem repousar. E por que muitas vezes? Porque a sua esperança está abalada. A nossa esperança precisa ser firme. Porque quantos desistem das suas vidas? Tantos desistem das suas vidas, porque a esperança se vai. Mas a nossa esperança não pode de maneira alguma se esquivar. A nossa esperança é viva, a nossa esperança é real, a nossa esperança virá em nosso socorro. E embora a ausência da esperança seja um tormento para tantos lá fora, aqui dentro, para aqueles que estão aqui no púlpito e para aqueles que estão sentados aí, que enfrentam também os seus momentos em que a esperança, a confiança e a fé são abalados, somos convidados nessa noite e sempre, a manter nosso coração cheio de esperança, ainda que chorando, ainda que com lágrima nos olhos, ainda que caminhando e chorando, não é assim que o texto diz? Mas em meio às lágrimas, precisa haver no seu coração uma viva esperança de que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. De que a figueira pode até hoje não florescer, a vinha pode até não dar fruto, mas eu vou continuar me alegrando no Senhor. Que povo é esse? Esse povo é que ele tem uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus. É um povo que aqui na terra talvez seja pobre. Há uma canção de um cântico do passado que fala sobre isso, que nós aqui somos pobres, né? Que nós aqui não temos nada. E quando nós lemos esse texto e vemos a respeito de uma herança, né? De que aqui na terra a maior parte de nós
né, na nossa comunidade de fé cristã, não recebemos uma herança. A maior parte de nós não vai deixar muita herança para aquelas pessoas. Quando partimos, não vai deixar uma grande herança para os nossos filhos, para a nossa esposa, mesmo sabendo que a maior herança que um pai pode deixar para o filho é o legado de alguém que serviu a Deus. Essa é a melhor lembrança que um filho vai ter. As noites em que sua mãe orava, a noite em que seu pai orava, a maneira que seu pai se portava diante das dificuldades, de que meu pai era um homem de fé, de que minha mãe era um homem de fé. Essas verdades precisam de fato ser uma realidade na minha vida, porque esse é o maior bem que eu posso deixar para o meu filho e para minha esposa, e esse é o maior bem que nós podemos deixar para os nossos herdeiros. Não há outro. Qualquer outra coisa o ladrão pode roubar, o ferrugem corroer, a traça pode comer, mas o exemplo, o poder do exemplo é algo que fica vivo, gerações adentro. A nossa herança está nos céus. É por essa razão que Jesus vai nos dizer que o nosso tesouro precisa estar no céu, onde o ladrão não rouba. Onde tem estado o nosso coração? Onde tem estado o nosso tesouro? E quando se fala de tesouro, imaginamos logo os bens que podemos acumular aqui na terra ou as bênçãos que podemos acumular nos céus. Mas vale lembrar que o nosso maior tesouro não são coisas. O nosso maior tesouro é o próprio Deus. É por essa razão que, por exemplo, nos Salmos 16, versículo 5, e em Números, capítulo 18, versículo 20, nesses dois textos, o texto vai nos dizer: o Senhor é a nossa herança. A porção da nossa herança é o nosso Deus. A nossa maior herança nessa terra não são as coisas que podemos acumular. A maior herança que possamos herdar nos céus não são as bênçãos que nós iremos acumular lá. A maior herança que nós estamos preparados para receber é poder estar na presença de Deus para todos sempre. Essa, de fato, é a nossa maior herança. Lembra lá do texto de Apocalipse, capítulo 22? Eis que eu vejo novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém que do céu descia. Aí o texto seguinte vai dizer assim: e Deus estava no meio dela, e ele veio e habitou no seu povo, e o seu povo estará com Deus, e ele estará com o seu povo. Essa é a nossa maior herança. Essa deve ser a nossa maior herança. Essa deve ser a realidade que deve, de fato, preencher o nosso coração. De fato, somos herdeiros, através de Cristo nós somos herdeiros. Todos que de fato aceitam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eles são filhos de Deus. É o que o texto nos diz em João capítulo 1, versículo 12. A todos quanto recebeu dele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, logo eu sou herdeiro de Deus. É o que Romanos capítulo 8, versículo 17 vai nos dizer. De que se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo de Deus. E que da mesma forma que Jesus padeceu e foi glorificado, nós também seremos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo do número 17. Mas o texto nos diz também que esse povo disperso, esse povo chamado pela presciência de Deus, esse povo que é alvo da graça e da misericórdia de Deus, da paz de Deus, essas pessoas são guardadas por Deus. Vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, que para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vós sois guardados pelo poder de Deus. Você sente isso? De que você é guardado pelo poder de Deus? Vale salientar que a sensação de que, se eu sou guardado de Deus, então eu não preciso me preocupar com muita coisa, né? Então, se eu sou guardado de Deus, Ele tem a obrigação de me proteger de tudo. O fato de você entender que você é guardado de Deus não lhe faz agir de maneira irresponsável, de maneira insensata. O fato de você ser guardado por Deus não lhe dá o direito de agir de maneira irresponsável com a sua vida e com a vida dos outros. Mas o texto vai dizer: você é guardado por Deus, protegidos por Deus, alvos do seu amor. É por essa razão que em Isaías, um texto que nós lemos por diversas vezes
e acredito que todas as vezes que lemos, somos encorajados a acreditar nessas palavras. Mas agora, assim diz o Senhor, capítulo 43, verso 1 ao 3, que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É um Deus presente que guarda, que protege. É por essa razão que no Salmo 91, que está às vezes utilizado de maneira equivocada por alguns, na expectativa de utilizá-lo como um amuleto para proteger do mal, abrindo na Bíblia lá, mas nós podemos observar o que o texto nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz do Senhor, o meu refúgio, é o meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é o seu escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa no meio do dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Proteção. Cuidado. Poderíamos também lembrar do texto de João, capítulo de número 10, João, capítulo de número 10, versículo de número 28, João, capítulo de número 10, versículo de número 28, onde o texto nos diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Proteção, cuidado. Poderíamos abrir também Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Versículo 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, cuidado, proteção. Aí nós vamos lá para o texto de Tiago, de Pedro, aí ele vai dizer: vocês são guardados, reservados para aquele grande dia, para o encontro com Cristo. E ao longo de todos esses textos que nós lemos, nós vemos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes ao longo da nossa caminhada cristã. De fato, nós somos guardados. Mas mais, que povo é esse a qual fomos atraídos para fazer parte, a qual somos preparados e esperamos, temos a ardente expectativa de um dia poder estar na presença do nosso Deus, do nosso Pai. Somos um povo que sabe lidar com as provações. Aquilo que eu falei algum tempo atrás, na ministração ainda dessa noite, a Bíblia ela nos dá as ferramentas de como lidar com as emoções, mais do que nenhum outro livro. Eles mostram exemplos práticos de como as pessoas lideram, como alguns dos personagens bíblicos, elas se comportaram diante das mais diversas situações, dos traumas mais terríveis, dos sentimentos de culpas mais profundos, sentimentos de abandono, traição, esquecimento, de como essas pessoas se comportaram e como elas conseguiram sair. Nós somos um povo que precisa saber lidar com as provações. Paulo é um exemplo disso. Ele vai nos ensinar em diversas ocasiões, e nesse texto ele vai dizer, no versículo 6, vocês precisam saber que a provação que vocês passam é por um breve tempo. Breve. Mas já faz tanto tempo. Já faz anos, pastor, que eu estou passando nessa luta. Já faz anos que eu estou enfrentando essa enfermidade.
Já faz anos que eu estou enfrentando essa realidade. Tem doído, tem me feito sofrer, tem me feito chorar. Mas é um breve espaço de tempo. Por maior que seja, ainda que durasse toda a sua vida, ainda assim é um breve espaço de tempo. É aquilo que Paulo também vai escrever quando ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Ou seja, tudo que você passar aqui nessa terra é uma leve e momentânea tribulação. Por quê? Comparado à eternidade com Deus. Então, essa realidade precisa ser algo que, de fato, toma convicção no nosso coração. Eu sei que eu preciso lidar com as dificuldades. Eu sei que eu preciso lidar com as provações ao meu redor e dentro de mim. E que a Bíblia me dá as ferramentas necessárias para isso e me aconselha melhor do que qualquer outra coisa. Algumas pessoas, elas precisam de um acompanhamento para aprender a lidar com certas situações. E não há nada de errado nisso. Elas precisam de pessoas que possam lhe auxiliar, especialistas, profissionais, que possam lhe conduzir, né, que possam lhe ajudar na tomada de decisões. Não há nada errado nisso. Mas que bom saber que nesse processo de caminhada cristã, nós contamos com a ajuda do maior especialista de todos, quando ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, para administrar as provações da nossa vida, é indispensável estar na companhia de Jesus. Tal como em algumas áreas da nossa vida, nós vamos precisar de especialistas que possam nos orientar a trilhar certos caminhos. Na vida cristã, é imprescindível a presença do Senhor Jesus. Que povo é esse? É um povo que entende que fé é algo precioso. É o que diz no verso de número 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro, que é perecível, que pode roubar, o ladrão pode roubar. Fé é algo precioso. E nos dias que nós estamos vivendo, como é precioso alimentar a fé. Todo dia, através da nossa busca diária em Deus, a nossa fé precisa ser regada e fortalecida para não desfalecer. E sem sombra de dúvida, apesar de todo esforço que você possa ter, ainda assim, a nossa fé será muito pequena comparado àquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Mas a ciência da nossa pequenez, limitação e falha não nos surpreende. E nós somos encorajados a buscar dia após dia a aumentar a nossa fé. E a orar pedindo: Senhor, acrescenta minha fé. Porque para passar por certas situações, só fazendo como aquele pai que tinha um filho com um problema de saúde: Senhor, acrescenta minha fé. Alimenta a minha fé. Fortalece a minha fé. Porque a minha fé é pequena. A minha fé é fraca. Eu já estou chegando no meu limite. Mas pode ficar certo. Se a sua fé for focada num sistema religioso, na sua própria capacidade, certamente a sua fé vai lhe levar à frustração. Mas olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem fortalecerá, quem sustentará e quem lhe permanecerá e lhe conduzirá a ter experiência cada dia mais real com Ele. Que povo é esse? É um povo que aprendeu a amar a Jesus. É lindo quando o texto nos diz: a quem não havendo visto, amais. Amamos de fato o Senhor. Tem sido essa a realidade da nossa alma. Mas Pedro vai dizer para aqueles irmãos: a quem não havendo visto, amais. Eles amavam a Jesus. Amamos a Jesus.
Qual tempo temos dado àquele a quem amamos? Como temos honrado aquele a quem amamos? Ou não amamos? Se não amamos, mas se amamos, como temos demonstrado o nosso amor a Ele? Porque quem ama, nenhum aqui de nós desejaria ouvir do seu cônjuge, do seu namorado, do seu noivo, do seu pai, da sua mãe, que ama se não há atitudes de amor. Mas ele vai dizer, Pedro vai dizer, eu sei que vocês, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Nessa noite entenda, e precisamos entender, todos nós, que precisamos amar ao Senhor e crescer ainda mais nesse relacionamento de amor e de afeto com Ele, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Ele, ame a Jesus. Amar a Jesus é uma marca do povo dele. Amar ao Senhor Jesus nos dará a garantia de passarmos por esse período com a perspectiva certa de que no final da caminhada, aquele a quem me ama, eu estarei para sempre com ele. Podemos também ter a convicção de que esse povo que foi chamado para fora é um povo que, mesmo sem vê-lo agora, acredita nele, creia nele, apesar das adversidades, das lutas, de todas as situações adversas que passamos. Creia nele, continue acreditando nele, mesmo sem vê-lo, mesmo sem aparentemente ver a ação de Deus, continue acreditando nele. E por último, e tão importante quanto tudo que foi compartilhado, esse povo que foi chamado para fora, esse povo que é a igreja, é um povo que é portador de uma alegria tamanha, que é indivisível, cheio de glória. É assim que o versículo 8 finaliza: exultai com alegria indivisível. Que alegria é essa? É o resultado dessas verdades que ele menciona do versículo 1 ao versículo de número 8. Que essa alegria inunde o seu coração nessa noite e sempre. E quando as provações que farão parte da sua vida se aproximar, lembre-se que em Cristo você tem uma alegria indivisível, que você tem promessas e ricas promessas, que não se compara a nada que você possa conseguir aqui na terra, que isso lhe traga paz, que isso lhe traga consolo, que isso seja alimento para a sua alma. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de estarmos vivos nesse dia e sermos participantes de tão ricas promessas. Te pedimos que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas e imperfeições, pelas vezes que nós temos falhado, ó Deus, e como nós temos falhado na aplicação dessas verdades de maneira prática no nosso dia a dia. Nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo ao lapidar a nossa vida e a lapidar o nosso caráter. Dai-nos uma semana de paz, um sono tranquilo e revigorante. Abençoa todos os irmãos aqui presentes, abençoa aqueles que nos visitam aqui nessa noite, que eles se sintam abençoados, ó Deus, e tenham uma semana de bênção a eles e todas as famílias aqui representadas. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.